Tudo bem, meu irmão? Como você está? Meu nome é Plínio e hoje, nessa devocional, eu gostaria de falar com você sobre oração. E desde já eu quero pedir para você abrir um texto em Salmos, capítulo 139, dos versículos de 1 a 4. Diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Quando se fala de oração e quando você lê um texto desse aqui, eu tenho certeza que a pergunta que vem à sua cabeça é: se Deus já sabe o que eu vou falar, se Deus já sabe quais são as minhas necessidades, quais são os meus problemas, por que mesmo assim, eu tenho que orar a Deus? E antes de responder a essa sua pergunta, irmão, eu gostaria de te dizer quais são os dois motivos pelos quais você não deve orar a Deus e outros dois motivos. É claro que existem mais, mas gostaria de falar rapidamente de dois motivos pelos quais você deve orar a Deus. E o primeiro motivo que você não deve orar a Deus, meu irmão, é para mostrar a Deus coisas óbvias, coisas que já estão acontecendo. Imagine você orar a Deus e falar assim: Deus, sabe que tá tendo uma pandemia aí, sabe, um tal de coronavírus que tá matando milhares de pessoas. Você sabe que existem pessoas que estão se suicidando, tirando suas próprias vidas todos os dias. Violência doméstica acontece todos os dias. Meu irmão, nós servimos um Deus todo-poderoso. Quando você for orar a Deus por coisas que são óbvias, por exemplo, a pandemia, o qual estamos vivendo, ore a Deus pedindo para que Ele venha te livrar dessa praga, para que ela não venha chegar à sua casa, venha livrar a sua esposa, os seus filhos, os seus parentes, a nossa nação, o nosso Brasil, né? O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, meu irmão. Ele está em todo lugar, Ele sabe de tudo. O nosso destino, né, de todas as pessoas é como um livro aberto na mão dele. Ele sabe o que está acontecendo. Não precisa você contar para ele uma novidade de coisas que estão acontecendo. E o segundo motivo pelo qual você não deve orar a Deus é para impressionar a Deus. Meu querido, a Deus não se engana. Não vá diante de Deus com palavras decoradas, com palavras bonitas, com palavras eloquentes, achando que com isso você vai mexer no coração de Deus. Você vai tocar no coração de Deus para que Ele venha te ouvir e achar que você é melhor do que os demais. Não. Deus pede de nós humildade. Pede de nós um coração sincero, um coração humilde, um coração aberto, para que nós venhamos se achegar a Ele e venhamos nos humilhar diante dele e se entregar totalmente a Ele. E o primeiro motivo pelo qual você deve orar a Deus, como eu falei, dentre vários, mas eu gostaria de falar de dois. O primeiro é: ore para se aproximar de Deus. Irmão, olhe para Moisés, olhe para Abraão, Isaac, Davi. Olhe para Jesus. O que todos esses homens de Deus tinham em comum? Eles tinham uma vida de oração, eram próximos de Deus, eram homens que procuravam se dedicar a conversar com Deus, porque não tem como uma relação entre pai e filho, uma relação distante, onde não há comunicação.
O nosso Deus, ele é todo poderoso, ele sabe o que você precisa, ele sabe quais são as suas necessidades. Mas a Bíblia nos ensina que você precisa ter uma vida de oração, você precisa se aproximar de Deus, você precisa conversar com Deus, você precisa orar, meu irmão. Orar é uma das bases, é um dos principais alicerces da vida do cristão. O segundo motivo pelo qual você deve orar a Deus é para agradecer a Deus. Irmão, pasmem pelo que eu vou te falar, mas muitas pessoas oram a Deus apenas para pedir. Eu não estou falando que você não precisa pedir. Você tem que pedir a Deus. Você pode pedir a Deus. Mas, primeiramente, você tem que agradecer e engrandecer a esse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ter um coração mais grato a Deus. Você está desempregado? Agradeça a Deus. Você está passando uma dificuldade? A tempestade bateu aí na sua porta, bateu aí no seu barco, está te jogando para um lado, está te jogando para o outro. Agradeça a Deus. Não agradeça a Deus apenas em momentos de bonança, em momentos em que você está lá feliz da vida. Não. Agradeça a Deus em todo o tempo, em tempo e em fora de tempo. Eu gostaria de orar por você. Curve sua cabeça, meu irmão. Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de poder orar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Deus, obrigado pelas dificuldades, pelos problemas, Deus, que estamos passando. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor, a nossa fé. Fortalece, Senhor, a fé dos meus irmãos. Que nós venhamos aprender a ter um coração mais grato diante de Ti, um coração mais agradecido, Pai. Que nós venhamos entender que tudo que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Meu irmão, que a paz de Cristo esteja com você. Deus te abençoe. Se você gostou e foi abençoado por essa palavra, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Se inscreve no Facebook, no Instagram, para receber todas as novidades da nossa igreja. E esteja sempre aqui conosco nos nossos devocionais.